E aí, já conectando com a sua pergunta, nesse livro eu falo de Bitcoin somente na parte final, no apêndice do livro, já acabado o assunto, como uma espécie de solução para essa dinâmica que ela não para de acontecer na sociedade. E o mais extremo que eu cheguei em termos do Bitcoin foi pegar quedas de 50% em um único dia e 80% de maneira acumulada em uma época que o Bitcoin era muito menos mainstream do que agora. Porque uma coisa é você falar de Bitcoin durante esse ciclo em que você tem institucionais comprando, Luiz Stuhlberg do Fundo Verde comprou outro dia, você tem países que já têm reservas em Bitcoin, já adotaram como moeda, como é o caso de El Salvador, e agora a economia mais importante do mundo, a economia americana, cujo presidente talvez tenha ganho, entre outros motivos, por conta do apoio à cripto, e entre as promessas, ele tem que saber o que é só retórica eleitoral do que realmente vai virar política, está lá a constituição de uma reserva soberana de bitcoins para os Estados Unidos. Então, hoje o negócio ele já mostrou a que veio. Não é mais um assunto que ele está à margem do mercado como se fosse algo até meio proibido. Agora, quando caiu 50% em um dia, o Bitcoin não estava nessa fase institucional, soberana, não era a fase ainda do varejão, era uma fase mais do cara que é meio nerd de internet que tinha encontrado aquele negócio. E era muito mais fácil ter dúvidas lá atrás em comparação agora. E mesmo vendo cair 50% em um dia, caindo 80% de maneira acumulada, sendo cobrado pelos meus alunos, porque eu falo de Bitcoin no meu curso Viver de Renda desde 2017. Eu tenho um print da primeira aula, que eu já postei várias vezes no meu Instagram, que mostra o Bitcoin a R$8.800. E hoje tá 580 mil. Eu comprei nessa época. Entendeu? Então, há muito tempo eu falo desse assunto, não é de agora. Só que quando ele cai pra caramba, naturalmente o pessoal fala, pô, mas não era uma potencial reserva de valor? Como é que tá caindo tanto assim de uma vez? Por não entender muito bem a dinâmica. Então, esse foi o maior extremo pra baixo. Pra cima, eu não sei, porque não tem teto, né, cara? Você pode falar qual foi o Bitcoin mais barato que você já comprou? Foi de graça, porque os primeiros 9 eu juntei de graça na internet. Eu escrevi um artigo, porque minha trajetória na internet... Como é, os primeiros 9 bitcoins? 9 bitcoins. A minha trajetória na internet, ela começou com um blog. Na verdade, eu posso até voltar um pouco antes disso. Eu li um livro de um cara chamado Tim Ferriss. Ele escreveu vários livros, mas na época eu li o Trabalho 4 horas por semana. Eu estava na rodoviária de Campinas, aí fui numa livraria, eu era, na época, né, aluno cadete da AMAN, já tinha saído, estava em Resende, mas voltei para Campinas para encontrar uma amiga na época. E aí, enfim, e aí eu fui comprar esse livro. E quando eu li o subtítulo, era Trabalhe 4 horas por semana, o título Fique Rico, Trabalhe Pouco e Viva Onde Quiser. Era algo assim. Eu falei, caramba, cara, justamente o que eu quero da minha vida, né? Que jovem não vai querer isso pra si? E o Tim Ferriss era um cara muito interessante, porque ele tinha uma série de títulos, tinha sido campeão de tango na Argentina, campeão de kickboxing na China, falava vários idiomas, então dava pra ver que ele tinha muito tempo livre pra se dedicar a hobbies. E como que ele fazia isso? Ele tinha um negócio online. E ele usava alavancagem cambial, porque ele vendia para os americanos, ganhava em dólar, só que o negócio em si era todo baseado na Índia, remunerava em rúpias, e ele em si vivia em pesos, porque vivia na Argentina naquela época. Então, quando eu li aquilo, eu pensei, eu não sei como, isso era 2008, mas um dia eu vou ter um negócio na internet. 2014 foi minha porta de entrada, quando eu criei um blog, a minha esposa que criou para mim. E o nome desse blog é Eu Vou Ser Mais Rico, que depois virou meu canal no YouTube. E eu escrevi uns 100 artigos, só que desses 100, tinham 2 artigos que tinham 99% dos acessos. Um era ensinando a ganhar Bitcoin de graça na internet e o outro era transformar Bitcoin em dinheiro. Porque não tinha muita corretora ainda, as que tinham era meio fundo de quintal. E nesse que ensinava a ganhar bitcoins de graça, eu listava uma lista de sites nos quais você entrava, os sites eram cheios de anúncios, você preenchia um reCAPTCHA para mostrar que era uma pessoa e você ganhava uma recompensa em bitcoins por isso. O site ganhava centavos de dólar pelo anúncio e você ganhava 400 satoshis, que eram menos de um centavo naquela época, pelo acesso. É até curioso que a gente está na época da IA, né? Você fala, como é que se diferencia um homem de uma inteligência artificial? É o teste de Turing? São sentimentos, conexões? Não, é preencher um reCAPTCHA. Era assim que a gente via o que era humano e o que não era naquela época. E aí, como eu levava tráfego para os sites, eles começaram a me dar uma recompensa quando o cara se cadastrava lá. E aí, com isso, eu juntei 9 bitcoins. E eu vendi bitcoin lá atrás a R$2.000 comemorando, cara. Porque eu vi esse negócio a menos de 100. E aí, depois eu vendi por 18, vendi por 20. Desses 9, o último que eu vendi foi a 58 mil, foi em 2017. Aí ele bateu 70, mas depois ele mergulhou. Foi parar lá em 12, 13 mil reais, que foi quando eu voltei a comprar. E agora já com mais dinheiro, porque eu já estava na internet. Foi inclusive quando eu comprei 2 bitcoins com uma missão especial, que era de ser uma reserva para o futuro dos meus irmãos. Porque eu tenho a minha irmã, que é um pouquinho mais nova do que eu, só 2 anos, mas eu tenho 2 irmãos bem mais novos.
Ambos estão na casa dos 18. Um fez 18 agora, outro faz 18 em agosto do ano que vem. E aí eu comprei em 2013 e falei, quando fizerem 18, cada um ganha um Bitcoin. Mas era 13 mil reais, agora tá 580 mil, né? Tu não aceita irmão, não? Não, parei com esse negócio de irmão. Já encerramos já. Caraca, o cara vai dar 1 milhão de presente pros irmãos. Se o Bitcoin chegar até 1 milhão, sim. Mas também, quando eu fiz aquilo lá atrás... 18, eles vão ganhar agora, vai ser 600 mil. Um ganhou agora, um já ganhou. Agora, o outro ganhou, inclusive manteve por enquanto. Porque ele falou, você acha que vai mais? já vai mais. de neve, eu já comecei a esquiar, O outro vai ganhar ano que vem. Só que quando eu fiz isso em 2013, um dos meus irmãos perguntou, tá, mas eu vou ganhar um Bitcoin. Quanto vai valer isso quando eu tiver 18? Eu falei, não sei. Porque seria muito tempo à frente. Pode ser que valha um carro, um apartamento ou não compre nem uma bala. A gente não sabia como é que era o futuro. Agora é fácil falar que deu certo. Em retrospectiva, muita coisa poderia ter acontecido, né? Cara, iradíssimo. Essa história é muito boa, hein? Essa história é muito boa. E o melhor é que ela tá toda na internet desde 2013. Então, o cara que chega agora fala, tá inventando isso. Não, só você voltar ao meu feed que você vai ver que tá tudo lá. Eu tenho um presente pra você. E não é pequeno, não. Olha, cara. A Foxbit, ela é parceira nossa. É a empresa brasileira que a gente investe em criptomoeda. E eu falei, pô, eu tô recebendo um cara que pra mim é o que mais me ensina sobre Bitcoin. Pra mim ele sai desse alvoroço, desse oba-oba. E aí eles falaram, pô, a gente também adora o trabalho deles e eu quero mandar uma caixa de presente pra eles aí. Obrigado, e agradeço o presente do pessoal da Foxbit. Muito grato, gente. Tá aí o link na descrição. Galera da Foxbit, tamo junto. Obrigado. Você não fica louco não de vender, cara? Não coça, não fica... Como é que tu se controla isso? Porque o negócio, ele vem que vem. Na verdade, toda vez que eu vendi, nas poucas vezes que eu vendi, eu me arrependi, né? Mesmo comprando o que você queria, mesmo realizando um sonho? Então, alguns, por exemplo, desses 9 que eu vendi lá atrás, que eu tinha juntado de graça, eu só consegui recomprar por um preço abaixo do que eu vendi. Basicamente foram 3, porque um vendia 58, os outros a 20 e pouquinho, e eu recomprei por 13. Aí é bom, quando você consegue vender a 50 para recomprar por 13, pô, você ganhou dinheiro, você pode recomprar mais. Agora os outros eu não consegui fazer isso. Você não tem medo não, Bruno? Porque Tem. falam que o Bitcoin ele tem esse problema, né? Da galera te sequestrar, da galera sequestrar a família, do me passar, do não ter rastrear. Você não... E é isso, você investe publicamente em cripto. Você não tem esse receio, não tem esse medo? Eu tomo uma série de providências também para que eu tenha muito menos receio quanto a isso. Como, por exemplo, ter uma série de amigos forças especiais do Exército. Que eu mando um WhatsApp e esses caras são maus de verdade, entendeu? Então, cara... Mas você eu não vou entrar em detalhes aqui. É óbvio, mas você bota em carteira, você distribui em banco. Eu tomo todas as precauções. E quanto ao Bitcoin, eu tenho uma posição que ela tá grande agora, porque simplesmente eu parei de vender. Eu falei, cara, eu acho que se eu ficar vendendo Bitcoin, seria a mesma coisa que eu ter um jardim e ficar cortando as rosas para regar as ervas daninhas, entendeu? Porque numa carteira de investimento, você tem que fazer rebalanceamentos. Então, o que sobe muito... e você queria que fosse 10%, de repente virar 20%, 30%, 40%, você deveria vender para comprar aquilo que não subiu tanto, desde que aquilo ainda tenha fundamento. Você não vai comprar sabendo que não vai subir. Só que o Bitcoin ele é tão assimétrico que eu vi que se eu ficar fazendo isso, eu estou, na verdade, podando meus retornos. Então, eu trato isso como se fosse algo à parte na minha vida, para justamente não ter que mexer muito, até uma hora eu tenho combinado com a minha esposa uma certa métrica, um certo valor, pelo qual eu vou desovar boa parte disso no mercado. E também, você tem maneiras diferentes de ter Bitcoin. Você pode ter as moedas em si, aí você tem que se preocupar com custódia. Alguns deixam na corretora, mas não é o que deve ser feito. Várias corretoras já quebraram. Então, eu não deixaria muito valor dentro de uma corretora. A corretora é feita para comprar e vender, não para armazenar. E aí você tem que ter a sua própria custódia. Ou você pode ter uma exposição através do mercado financeiro tradicional via ETFs, como, por exemplo, o maior deles hoje é um ETF da BlackRock, que você pode negociar no mercado americano, o IBIT. Os caras estão com mais de 10 bilhões sob custódia, e aí é que nem você ter ações na Bolsa de Valores. Só que tá lastreado em Bitcoin. Só que tem o Bitcoin. Só isso. Então, nesse caso, seria como você falar pro Guilherme Benchimol, cara, que a maior posição dele é XP, logicamente, negociado em bolsa. Guilherme, você tem medo? Tem, porque ele é rico. Entendeu? Agora, não por conta da posição em XP em si. É só uma questão de ter um valor, né? Em termos de patrimônio muito grande. Então, eu tenho o mesmo medo que você, cara. Porque você tem um patrimônio grande também. É. Não, e é ação. É a mesma adrenalina. Sim.